Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Mais um acompanhamento mensal aqui, vamos falar sobre o IFRA 11, o fundo de infra, o FIINFRA do Itaú. Demorou para sair o relatório e ele tem demorado para sair. Eu tô entrando quase todos os dias, né? Porque esse FIINFRA é importante até para os meus alunos e para o pessoal lá do Membro Plus, e eu precisava trazer a atualização dele, mas estava demorando, mas soltou. E aí vamos falar um pouquinho sobre ele. Um belo de um FIINFRA. A única coisa que eu até comento com o pessoal lá do grupo do WhatsApp e até mesmo aqui no YouTube é ele é engessadão, né? Porque o Itaú, por ser de bancão, ele acaba tendo toda a burocracia que um bancão tem. Então ele acaba sendo um pouco engessado. Mas vamos lá falar sobre o IFRA 11. Finalmente saiu o relatório de março. Mas assim, pessoal, não é muito demorado esse vídeo, porque não tem muita coisa que falar. É importante você sempre lembrar o que é o FIINFRA, né, que é fundo que investe em debênture incentivada, a questão do IOF, que eu gravei no mês passado, né, falando da importância de vocês tomarem cuidado no resgate com menos de um mês. Ele tem tributação do IOF, passado o mês é tributação zero, né, não tem nem o rendimento sobre tributo sobre o ganho de capital, nem sobre os rendimentos. Então a carteira dele tem o objetivo de pagar meio a 1% acima do título público, com duration equivalente. Então vamos só pegar um exemplo, por exemplo, se o título público está pagando IPCA mais 6, a meta dele vai ser pagar IPCA mais 7. Basicamente isso daqui. Então, pessoal, assim, ele tem uma carteira que demora um pouco, né? É praticamente 2 meses, né? Em relação ao fechamento e a relação ao pagamento. Pagou 1,10, ele vem pagando 1,10, que dá um pouco mais de 1% de yield no mês, o que é bem interessante. Se a gente for ver, é um yield sem imposto, como tanto fundo imobiliário quanto Fiagro, mas também se ele tiver ganho de capital, você também não vai pagar na venda. Ele fechou com cota de 110 no mercado. Deixa eu ver quanto é que fechou hoje. 111,50, então fechou um pouquinho acima ainda do que está o relatório. Elas deram, os FIINFRA deram uma desvalorizada, mas voltaram a valorizar. Então ele está com um pouquinho de ágio. Então, pessoal, e um ponto importante aqui, e isso vale para que isso até não é recomendação que eu vou falar aqui, mas é para vocês tomarem muito cuidado. Qualquer fundo de papel ou fundo atrelado a ativos que estão muito relacionados com o título público, tomem muito cuidado, principalmente quando a gente está falando de IPCA mais 6, como a gente está vivenciando atualmente. Inclusive hoje estava em IPCA mais 6,10, se eu não me engano. Tomem cuidado quando vocês compram um fundo imobiliário de papel. Tanto no caso o FIINFRA também se aplica a isso, com cota com um P sobre VP acima de 1. Tome muito cuidado com isso, porque isso acaba você não tendo resultado, porque você está pagando caro no ativo e o título público também está pagando muito bem. Então tome um certo cuidado com isso. Desculpa. Bom, então aqui continuando, pessoal, então vamos falar aqui sobre as movimentações do fundo. Eles fizeram a rotação da carteira, venderam parcialmente exposição nessas debentures aqui, né, a GVL, Conf, MZT, MOP, ME, são essas debentures aqui. O total foi de 60 milhões. E com esses recursos, eles entraram em 2 novos ativos. A primeira foi a Bom Nome Solar. E isso é interessante porque está aumentando muito a procura por ativos ligados à energia solar. E principalmente quando a gente está falando de ESG, né, que a gente até fez uma live aqui no canal sobre isso. Isso traz uma visibilidade muito interessante para o ativo. Então foi 70 milhões nessa... na verdade, foi 70 milhões que foi adquirida dessa debenture por fundos geridos pela Asset do Itaú, mas o Infra ele pegou 40 milhões, deu um pouquinho mais de quase 60% aqui do valor do montante que foi investido nessa debenture. Então aqui o projeto ele é operacional desde 22, a venda de energia foi contratada em um ambiente livre de comercialização. Isso aqui é importante, porque cada vez mais essa questão da negociação no mercado público, na verdade privado de energia,
tem aumentado muito. Eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido aquelas concessionárias vendendo, parecendo a Engie, por exemplo, publica uma propaganda na TV, se sua empresa gasta mais de 10 mil reais por mês de luz, talvez valha a pena você entrar no mercado público de energia para você comprar energia de outra concessionária que não seja a concessionária padrão da sua região. Isso é muito bom porque você tem competição, o preço acaba ficando mais barato, tanto é que a empresa que eu trabalho, eles tá com a Genial Solar, se eu não me engano, a economia está em torno de 30% de energia em relação ao que estava antes, isso é muito bacana. Então a taxa foi de IPCA mais 7,95 a compra, e eles entraram num segmento que eles não tinham ainda, isso eu acho legal, essa diversificação que o IFRA faz, que foi o Sistema de Trens Metropolitano de São Paulo, a CPTM, através dessa debênture aqui, CLTM 14. Então eles colocam aqui que marca, tô com um negocinho na garganta, marcam a entrada do IFRA no novo segmento de mobilidade urbana. Os contratos desse tipo de concessão são longos, né, 35 anos, e as debêntures serão utilizadas, as debêntures que a concessão emitiu, né, a empresa emitiu, não a concessão, né, a empresa que tem a concessão, para investimentos na renovação da frota de trens e ampliação de reformas de estações. Olha só que legal. As debêntures foram caracterizadas como debêntures verdes, conforme parecer da consultoria NIT. Então percebam só aqui, a taxa IPCA 7 mais 25. Percebam, pessoal, a importância que foi aquela live de ESG. Se você não assistiu, assista. Não tem como voltar atrás. Esse é o ponto que eu acho que vocês precisam entender. O dinheiro, para quem se adequa a essa filosofia, a essa estratégia de meio ambiente, social e governança, vai sair na frente, porque o dinheiro vai ficar mais barato, a visibilidade vai ficar maior, então não tem como voltar atrás. Pessoal, aqui eles só colocam um ponto que eu acho que eu já comentei isso com vocês, que foi o decreto que meio que deu uma regulamentada na nova lei de debêntures incentivadas, e aqui esse decreto, o que ele trouxe? Que emissores de setor de óleo e gás não poderão mais emitir debêntures incentivados, ou seja, não considera mais essa atividade como passível da isenção para o investidor. Porém, eles colocam aqui que já tem emissões em curso, né? Então, eles terão 90 dias da data do decreto para concluir as suas emissões. Mas o que eu quero dizer aqui? Toda hora, pessoal, acho que essa parte já mudou várias vezes, então a gente tem que toda vez se adequando, se adaptando, mas assim, é mais uma mudança, a gente já teve mudança antes, então acaba que, vamos ver se isso vai se perdurar. E eles até colocam aqui que óleo e gás é um setor que tem participação pequena no fundo, então não tem problema para isso, tá? Então aqui o fundo pagou, como a gente já sabe, agora em abril pagou 1,10 por cota. Aqui tem nada... e aqui um ponto importante, que é mais uma gestora falando que possivelmente a taxa Selic termine acima dos 9,25 ou até 9,5, como eles colocam aqui, longe dos 9 que já foi previsto. Então, pessoal, tá meio ponto definido aí que não deve ficar em menos de 9,25 a taxa Selic no final do ano. Isso é justificado, inclusive, pela taxa de juros longo. Bom, aqui, pessoal, a parte de cotistas, aqui os ativos do fundo. O spread hoje ele está até acima do que o fundo tem como meta, que ele está 1,5 do fundo, né, tá com um spread de 1,5. Aqui a parte de carteira, veja que eles entraram com essa parte de mobilidade urbana, que são esses 7% aqui, que é a parte nova do fundo, e aqui todos os devedores e por aí vai. Pessoal, então esse foi o IFRA 11, espero que vocês tenham gostado, um baita do FIINFRA, e único ponto negativo aí é a demora na publicação do relatório pelo Itaú, beleza? Espero vocês no próximo vídeo.